A multidão sedenta de sangue no anfiteatro nunca tinha visto tanta coragem. As pessoas ficaram espantadas com o grito vitorioso da escrava, mesmo em meio à sua dor e sofrimento, que dizia: "Eu sou cristã, e não há nada de errado feito por nós." Mesmo que a multidão detestassem esses cristãos, eles tinham que admitir que nunca uma mulher havia sofrido tantas e terríveis torturas. Ainda assim, abraçasse a sua fé. Vem comigo nessa história. Era o ano de 177, em Lyon, na Gália, na atual França. O cristianismo havia chegado pela primeira vez a Lyon há mais de 25 anos atrás, quando Policarpo de Esmirna, na moderna Turquia, enviou Potino como missionário para a Gália. Potino, o missionário, havia estabelecido diligentemente a Igreja de Cristo em Lyon e nas proximidades de Viena. À medida que a igreja crescia, a resistência espiritual começou a aumentar e a perseguição contra os cristãos foi inevitável. Os cristãos foram excluídos de negócios e expulsos de suas próprias casas. Eles suportaram todos os tipos de vergonha e danos pessoais. Multidões se formaram para espancar e apedrejar e roubar os cristãos. Quando os crentes foram presos e examinados pelas autoridades locais, eles confessaram corajosamente a sua fidelidade a Cristo. Alguns dos servos incrédulos cristãos também foram apreendidos. Esses servos temiam ser torturados e inventavam todo tipo de acusações falsas contra os cristãos, como praticar o canibalismo, incestos e outras práticas vergonhosas. Tais acusações só enfureciam ainda mais a multidão. 1º de agosto era um feriado para celebrar a grandeza de Roma e do imperador. Esperava-se que o governador mostrasse o seu patriotismo, patrocinando entretenimento para toda a cidade, e era caro contratar gladiadores, boxeadores e lutadores. Seria, sim, muito mais barato torturar esses cristãos como parte do entretenimento do feriado. Os cristãos foram confinados na parte mais escura e terrível da prisão. Muitos deles foram sufocados ali. Alguns foram colocados em ações, outros foram colocados em um assento, numa espécie de chapa de ferro quente, aonde as suas carnes eram queimadas vivas ali. Este foi um período aonde literalmente foram feitos churrascos humanos, aonde a vítima era acorrentada em uma grelha sob brasas. Um exemplo desse instrumento de tortura bárbaro ainda pode ser visto hoje no Museu Arqueológico de Lyon. Até mesmo um bispo de 92 anos foi torturado. Parecia impossível que alguém pudesse viver numa condições dessa, tendo sido torturado tão cruelmente. Mas eles foram fortalecidos pelo Senhor e exortaram e encorajaram uns aos outros na sua fé. Potinos, o bispo de Lyon, de 92 anos, morreu em sua cela de prisão, 2 dias após a sua tortura no tribunal. Essa cela também pode ser visitada ainda hoje em Lyon. É mais ou menos do tamanho de uma máquina de lavar louça e tão apertada que ele não conseguia nem ficar de pé. Sanctus, um diácono de Viena, manteve-se firme em sua fé, mesmo depois que placas em brasas foram presas às suas partes mais íntimas do seu corpo, e ele ficou com feridas tão fortes que parte do seu corpo foi exposta ao ar livre. E mesmo exposto a tanto sofrimento, ele lembrou da passagem do apóstolo Paulo que disse: "Nós fomos colocados por espetáculo diante dos homens." Ele foi um exemplo para os outros, mostrando que nada é temível onde está o amor do Pai, e nada é doloroso onde está a glória de Cristo. Depois de sofrer tantas torturas, alguns dos cristãos foram levados para o anfiteatro, aonde feras os devoraram para entreter a multidão. E entre esse grupo estava uma escrava, Blandina, que já havia sofrido todas as torturas e crueldades inimagináveis. Blandina foi colocada em uma estaca suspensas e exposta às feras. Ela parecia estar pendurada em uma cruz, e por causa de suas orações intensas, ela inspirou outros cristãos. Quando eles olharam para ela, eles se lembraram de Cristo, que foi crucificado por eles. Nenhum dos animais tocou em Blandina na época, e ela foi retirada da estaca
e lançada na prisão. No último dia das competições no anfiteatro, Blandina foi novamente trazida. Todos os dias eles eram trazidos para testemunhar o sofrimento dos outros e ser pressionados a negar a sua fé e fazer juramentos aos ídolos. E o que veio a espantar a multidão é que ela enfrentou a sua morte regozijando, como se estivesse sendo chamado para uma festa de casamento, em vez de ser colocada no meio das bestas feras. O relatório afirma que depois da flagelação, depois das feras, depois da assadeira, ela foi finalmente encerrada em uma rede e lançada diante de um touro, e tendo sido sacudida pelo animal, mais parecia que não sentia nenhuma dor, e das coisas que estavam acontecendo com ela. Depois disso, os corpos das testemunhas foram expostos por 6 dias. Eles foram queimados em cinzas e jogados no rio Rhône. Os corpos daqueles que haviam sido sufocados na prisão foram jogados aos cães, e guardas foram colocados para impedir que os cristãos restantes os enterrassem. Os pagãos esperavam impedir até mesmo a esperança da ressurreição para os cristãos. O Messias já havia advertido sobre esse sofrimento dos cristãos. Eis que vos envio como ovelhas ao meio dos lobos, e odiado de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Esta foi a história de Blandina,